meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa última aula, né, sobre obrigações que a gente tratou aí ao longo desses vários episódios e agora vamos encerrar esse tema tão importante no âmbito do direito civil que trata, né, das obrigações. Então, faltou, né, a gente tratar do inadimplemento das obrigações. E de maneira muito rápida e sucinta, a gente vai falar sobre isso, né? Não vai ser da forma que, né, bem tratando artigos por artigo, mas para dar uma noção geral do que seria esse inadimplemento. Então, o inadimplemento nada mais é que a falta da prestação, né? Ela pode ocorrer através do inadimplemento absoluto, ela pode acontecer através do inadimplemento parcial, relativo, e ela pode também se dá através da violação positiva do contrato, que não está no Código Civil, mas também é uma das modalidades de inadimplemento. Então, o devedor né, responde pelo cumprimento, né, das obrigações com todos os seus bens, conforme o artigo 391 do Código Civil, e com o inadimplemento acaba surgindo o que a gente chama de responsabilidade civil contratual. Então, o inadimplemento gera como consequência a responsabilização civil contratual. E nós temos o inadimplemento absoluto, né, e o inadimplemento parcial. O absoluto seria o total descumprimento da obrigação, né? Então, se o devedor não cumpriu com a obrigação, automaticamente temos ali, né, um inadimplemento que vai se converter em uma obrigação de indenização, né? Se o inadimplemento se deu por culpa, né, ou dolo da parte. Não cumprida essa obrigação, vai responder o devedor, né, no caso de inadimplemento absoluto, né, pelo objeto em si, perdas e danos, juros compensatórios, cláusula penal, se prevista, atualização monetária, custas e honorários contratuais. Então, o inadimplemento absoluto vai gerar todas essas hipóteses, né? Então, está lá no artigo 402 a 404 e o artigo 405, que trata especificamente de juros. Então, vocês fiquem atentos a esses artigos. Lembrando que nas obrigações negativas, ou seja, naquelas que a gente tem que se abster, né, de uma conduta, né, elas só ensejam inadimplemento absoluto. Não há inadimplemento parcial de obrigação de não fazer. Já o inadimplemento relativo parcial, ela vai gerar o que a gente chama de mora, né, que é o atraso, né, ou retardamento, ou a forma imperfeita da realização da obrigação, e que deveria ser cumprida. O artigo 394 fala que considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor também que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que eles convencionaram ou que a lei determinar. Então, temos inadimplemento parcial e inadimplemento absoluto. Mas o que são esses juros, então, né? Os juros podem ser classificados quanto à origem, se são convencionados entre as partes ou se eles são legais, né? Decorrem de uma imposição legal. Quanto à relação com inadimplemento, eles podem ser também juros moratórios, que decorrem do retardamento culposo no cumprimento da obrigação, ou compensatórios que decorrem, né, da utilização do capital alheio,
a exemplo do inadimplemento total, né? Também, nesse caso, eles devem ser estipulados, né, no contrato. E qual que seria o termo inicial dos juros moratórios, no caso, né? Nos juros em decorrência do retardamento. Os juros fluem a partir do evento danoso, né? Artigo 398 do Código Civil, mais a súmula 54 do STJ. E também, né, nesse caso que eu disse, seria uma responsabilidade extracontratual, fora do contrato. Agora, a responsabilidade contratual, se a obrigação é líquida, ou seja, a gente consegue mensurá-la, os juros são a partir do vencimento da obrigação, artigo 397 do Código Civil, que a gente chama também de juros ex rege. Já a obrigação líquida, aquela que a gente não consegue mensurar, que ela precisa ser mensurada a posteriori, os juros começam a incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 também, que aí é mora ex persona. Então, de juros, né, que são frutos civis da coisa, né, dos rendimentos de capital, é o que teríamos que tratar, é isso. Mas também temos o que chamamos de cláusula penal, também conhecida como multa contratual ou pena convencional. É uma espécie de penalidade de natureza civil imposta pela inexecução parcial ou total do dever, né, ali assumido. É pactuada no caso de violação da obrigação, sendo uma obrigação acessória que visa garantir o valor das perdas e danos em caso de descumprimento e também visando garantir, né, o cumprimento da obrigação principal. A cláusula penal seria uma espécie de obrigação acessória. A cláusula penal ela pode ser compensatória em caso de inadimplemento total da obrigação. Então, o credor deve exigir apenas a cláusula penal ou o cumprimento da obrigação. Elas são obrigações alternativas, são condições alternativas. Então, trata-se de uma opção de benefício, né? Se no caso de descumprimento, eu posso exigir o cumprimento da obrigação ou a cláusula compensatória, né? Que é um tipo de cláusula penal. Já a cláusula moratória, a cláusula penal moratória, ela visa assegurar o cumprimento de uma cláusula ou evitar a mora. Nesse caso, o credor pode exigir a cláusula penal mais o cumprimento da obrigação. Então, aqui nós temos uma distinção importante. Na cláusula compensatória, ou eu exijo a cláusula compensatória ou a obrigação. Na cláusula penal moratória, eu posso cumular, né, a cláusula a cláusula moratória mais o cumprimento da obrigação. Elas se incluem ali, podem ser solicitadas cumulativamente. Assim. Então, qual que é a diferença, né, da cláusula penal da cláusula penal moratória da cláusula penal compensatória? A penal moratória, ela surge a partir do simples retardamento no cumprimento da obrigação ou descumprimento de alguma cláusula específica. Né? O credor pode exigir o valor da cláusula penal mais o cumprimento da obrigação. Já a cláusula penal compensatória, né, que vem da compensação, o credor pode exigir ou a cláusula penal compensatória ou a obrigação, cumprimento da obrigação. Não podem acumular-se. Então, essas são as principais informações sobre cláusula penal moratória. Mas também temos o que chamamos de arras ou sinais. As arras ou sinais, ou sinal, né, consistem em uma disposição convencional, ou seja, as partes convencionam entre si, por meio da qual uma das partes entrega
a outra determinado bem, geralmente dinheiro, firmando uma certa segurança naquele negócio lixo. Então, eu quero que você segure esse lote para mim. Eu vou te dar um sinal. Então, automaticamente é uma espécie antecipatória que eu vou firmar aquele compromisso com a pessoa. Elas são divididas em confirmatórias ou penitenciais. As confirmatórias, elas têm o objetivo de reforçar o cumprimento da obrigação. Aquela frase assim, melhor você cumprir, porque senão eu fico com o seu dinheiro. Né? Essas são as arras do sinal confirmatórias. Elas servem como uma espécie de indenização mínima, né? Assim, nos termos do artigo 419 do Código Civil, e em se tratando, é possível a parte inocente pleitear. Então, quem deu culpa pode pedir, solicitar, desde que trate-se de uma indenização suplementar, provando que seu prejuízo foi superior ao valor do sinal, ou a execução do contrato com perdas e danos. Né? Já as arras penitenciais vêm de uma punição, né? Garantem um direito ali de arrependimento em favor de qualquer das partes que perderá o valor das arras para a outra. Então, vedada uma indenização suplementar. Então, é o tipo de dizer assim, você pode até se arrepender, mas se o fizer, esses sinais vai cobrir os meus custos, né? Diferentemente do que ocorre com as arras confirmatórias, nas arras penitenciais, a parte tem o direito de arrepender-se, né? Então, seria uma forma ali de falar, eu me arrependi e estou te indenizando por causa disso, né? Eu não quero mais esse negócio. Então, lá no 420 trata sobre isso. Então, sobre inadimplemento, como eu disse anteriormente, também existe uma hipótese, né, que é a violação positiva do contrato, que é quando eu posso estipular em contrato, quando há uma má-fé, né, ali, algo que extrapole o âmbito civil, né, baseado naqueles princípios da boa-fé, né, da cooperação. Então, a violação desses dispositivos, desses princípios, geraria também, né, uma espécie de inadimplemento. Então, sobre inadimplemento é isso. Espero ter contribuído para, né, o engrandecimento do conhecimento de cada um de vocês. Então, sobre obrigações é o que temos, né, para tratar de importante. E não deixe de deixar seu comentário, de dar o joinha, né, de se inscrever, né, porque é muito importante para a gente ter um feedback sobre como tem sido essa avaliação desses conteúdos que eu tenho apresentado. Então, bons estudos a todos e até a próxima.